Boa noite, amigos. Tudo bem? Uma ótima terça-feira. Uma terça-feira de muito calor aqui na Grande São Paulo. Diferente de alguns locais aí que o pessoal tá comentando no chat. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desse estudo e ter o privilégio de estar aqui em todos eles, né? Me colocando na condição de facilitador do estudo. A minha procrastinação e a minha preguiça não podem imperar, então eu estou sempre aqui, o que me deixa muito feliz por essa responsabilidade, por essa oportunidade, principalmente por esse direito de estar junto com pessoas tão importantes que têm me dado muita força, que são vocês todos. Deixo meu boa noite para vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que acompanham pelo YouTube e deixam mensagens, vocês que baixam os áudios no SoundCloud, muito obrigado por prestigiarem o estudo, muito obrigado pelos feedbacks que têm me dado, por ajudar na divulgação dele, é muito importante para nós, já que esse é um trabalho não remunerado, então a nossa divulgação é pelo boca a boca, né? O importante é que a mensagem chegue, que produza reflexão. Lembrando que todos os materiais do estudo ficam disponíveis na minha página no Facebook, ok? Então vocês podem baixá-los para fazer uso na casa de vocês aí. Tem muita casa espírita, muito grupo de estudo usando material, ou como material de apoio, ou como um material de estudo mesmo, que vá se desenvolvendo, pessoas utilizando isso para melhorarem suas palestras. Então isso é muito importante para todos nós fazer parte disso aí. E tem o grupo também no Facebook Paralelo de Estudo, criado pela Carolina de Embu das Artes, tá? É só procurar lá que tem o grupo dos dois estudos. E vocês, amigos e amigas, que estão sempre aqui, eu vou deixar o meu boa noite para a Isabel de Rio Claro, São Paulo, a Letícia de São Vicente, também São Paulo, a Leila, aqui do Butantã, capital, São Paulo, a Mara Regina, de Santiago, no Chile. Também temos aqui o pessoal que está neste momento ao vivo aqui conosco. A Deise do Rio de Janeiro, a Socorro de Paulista em Pernambuco, a Charlene de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, o Roberto do Japão, o Ronildo de Vitória da Conquista na Bahia, a Márcia Clemente da Flórida, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, o Elson de Miguel Pereira no Rio de Janeiro, a Tereza de Petrópolis, também Rio de Janeiro, o José de Fortaleza, no Ceará, o Allan Kardec do Rio de Janeiro, capital, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Rosiane, São Paulo, capital, a Noêmia, que ficou afastada um tempinho aí, mas já voltou, de Belo Horizonte, o Sebastião de Cornélio Procópio, também sempre aqui, a Camila de Rio Branco, no Acre, que também pôde retornar, a Virgínia, que está em Porto Alegre, embaixo de chuva, a Lilian de Brasília, sempre aqui também, a Márcia da Lapa, no Rio de Janeiro, a Cristiana de São Luís, no Maranhão, a Lourdimar de Natal, Rio Grande do Norte, e o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. É muito importante a presença de todos vocês, o Cássio também de São Paulo, capital, e a Eliane também de Brasília, ok? A todos vocês, muito boa noite. Também tem gente pela primeira vez aqui, a Malu Teixeira, sejam muito bem-vindos vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, tá bom? Esse aqui é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrito por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo aqui de São Paulo. A Lúcia de Juiz de Fora também presente. Esse é o encontro de número 29. Estamos no capítulo 3.3, Consciência e Sofrimento, parte 1. Nós estamos trabalhando a questão da consciência, né? Tanto da questão da importância de nos tornarmos conscientes de nós mesmos para que possamos promover mudanças, quanto da importância de compreender que quanto mais conscientes ficamos, mais responsabilidades temos. E, naturalmente, como parte de todo o processo do existir, existe o sofrimento. Tá, eu sei que tem gente que vai falar, mas tem uma frase que diz que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Na teoria. Mas na prática, nós não enxergamos qual é o limite de dor e qual é o limite de sofrimento.
Como é que você pode definir? Né? Se o teu filho passa por uma doença e vem a desencarnar, quanto tempo você tem que sofrer por isso? Se você perde o seu emprego, quanto tempo você tem que sofrer por isso? Qual é o limite? Então não dá para precisar. Muitas pessoas estão em sofrimentos que já poderiam ter sido amenizados, mas não conseguem perceber isso porque não são conscientes dos motivos que a levaram a sofrer, sentem que precisam passar por aquilo. Eu estou num casamento onde meu marido me maltrata, mas eu não posso deixá-lo porque ele precisa de mim. Eu tenho um filho que é problemático, mas eu não posso intervir com ele, senão ele foge de casa e me agride, e vão ficando reféns das próprias escolhas e depois não conseguem mais sair daquilo e não percebem que estão em sofrimento, a não ser que alguém venha e fale, tá? Por que você está nessa vida? Por que você não sai? Por que você não tenta uma coisa diferente? E aí a pessoa toma um susto, né? Nossa, eu nunca pensei que eu poderia fazer alguma coisa diferente, né? Então vamos lá. Como é a parte 1, já vamos começar direto no livro. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo da evolução. Inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. Aqui eu deixei a lei de Deus em negrito, porque no livro ele está em itálico, tá? Como tudo aqui é em itálico, não seria possível diferenciar. Então vamos lá por partes aqui. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo. Desabrochar. Quando nós pensamos naquela flor que desabrocha, o desabrochar não cria nada. O desabrochar mostra o que estava lá dentro, que é muito próximo do que eu sempre coloco aqui do autodescobrimento. Descobrir é tirar o lençol, mas quando eu tiro o lençol, eu não criei o que está lá embaixo. Eu me tornei consciente daquilo porque agora eu vejo. Então, quando a flor desabrocha, ela coloca para fora aquilo que estava dentro. A nossa consciência já traz vários indícios, vários resquícios, várias informações que ainda não são possíveis de serem acessadas, porque nos falta condições para isso, ou de contexto, ou de linguagem, ou de experiência, ou de lógica. Mas a nossa capacidade de aprender é infinita. É difícil aprender mecânica quântica? Mas alguém sabe. Talvez eu tenha mais dificuldade que o indivíduo que é mestre nisso, mas pela perseverança eu vou conseguir também. Pode levar muito mais tempo que ele. Então, quer dizer, os recursos para ser consciente de todas as coisas que existem no universo jazem no nosso espírito, jazem lá no nosso íntimo, mas o quanto de esforço nós dispomos para alcançar essa consciência é o que limita o crescimento de alguns e a estagnação de outros, lembrando que regredir não é possível, segundo Kardec, ou os espíritos que conversaram com Kardec. Tem uma mensagem aqui da Tereza que existe uma amiga dela que é evangélica e está adorando o estudo. Evangélicos são pessoas que creem no evangelho, então de certa forma todos somos evangélicos. Eu vou considerar que a sua amiga é protestante, né, porque ela segue mais a filosofia de Martinho Lutero, mas seja muito bem-vinda, tá? Eu recebo feedbacks também de católicos, até de ateus, que o que não serve para eles dispensam, mas o resto, como é crescimento psicológico, como é crescimento de self, serve para qualquer ser humano, né? Esse aqui não é um estudo para espíritas, este aqui é um estudo para espíritos. Então basta que a pessoa tenha a mente aberta, tolere algumas coisas que não fazem parte do cabedal de crenças dela, e ela com certeza vai poder usufruir muito bem disso aqui. Então, este desabrochar é lento e contínuo e constitui o desafio do processo da evolução. É legal a palavra desafio, porque isso implica, todo desafio implica um desconhecido. Todo desafio implica você pôr à prova a sua capacidade. E isso gera medo, isso gera ansiedade.
Ao mesmo tempo, isso gera empolgação, isso gera fantasias, que eu vou dar conta, que eu vou conseguir. Então, você tem um indivíduo lá que vai fazer a primeira palestra da vida dele, ele já está se vendo assim com um auditório lotado, igual o Divaldo consegue, ou que vai pintar um quadro e já imagina o quadro exposto lá no MASP ou no Louvre. Quer dizer, nós temos condições de fazer isso aí, é um desafio. Se vai chegar ou não, são outros 500, mas é legal que nós tenhamos a evolução como um desafio. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de agredir, eu quero parar de reclamar, eu quero parar de me cortar, eu quero parar de toda hora fugir para assistir pornografia. Cada um vai encontrar um aspecto que quer parar, um desafio que tem que vencer, e quando conseguir vai ter a satisfação, e quando não conseguir vai ter a sensação da recaída, que pode desmotivá-lo em definitivo, ou, se ele tiver sabedoria, ensiná-lo onde ele errou. Inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. E aí responde o Dioclésio aqui, que perguntou por que nós temos dificuldade de trazer à tona. Porque dói. Dói. Você vai fazer academia? Dói. Você vai parar de comer pizza? Dói. Você vai terminar um namoro? Dói. Você vai começar um namoro? Dói. Tudo dói. Tudo que tira você da sua zona de conforto dói. Só que depois de um tempo, a zona de conforto dói também. E essa é a maior crise existencialista que o indivíduo pode experimentar. Ele não está feliz com o que é e não tem forças para ser diferente daquilo, né? Alguns acabam recorrendo para o suicídio. Reencarnacionistas acabam não podendo, né? Puxa, até então eu achava que eu podia me matar e tudo se resolveria. Aí vem a doutrina espírita ou a budista e me ensinam que não adianta me matar, que eu tenho que voltar. Como é que eu faço? Aí, meu amigo, é que está o desafio. Como é que você vai fazer para viver? E aí a pessoa vai tendo que encontrar. Mas dói para nascer. Imagina um bebê nascendo de parto normal. Imagina a dor que é. Não é fácil. A Sandra perguntou se as recaídas não são uma forma de regressão. A regressão do ponto de vista psicológico pode acontecer. Tá? Você tem, por exemplo, crianças que não fazem xixi na cama, aí o irmãozinho dela nasce, começa a ter mais atenção que ela regride, começa a fazer as mesmas coisas que o irmãozinho faz, porque ela associa que isso lhe traz atenção. Então ela volta a fazer xixi na cama, ela volta a derrubar as coisas, ela volta a fazer coisas como se fosse um bebê. Tem aqueles indivíduos adultos que, quando vão conhecer uma mulher, por exemplo, o cara vai conhecer a mulher, ele é o senhor dá conta de tudo, ele é o Arnold Schwarzenegger, o fortão. E aí na primeira briga parece que ele quer a mãe dele, né? Ah, você não me dá atenção, você não me ama, você foi sozinha na padaria e não me avisou. Isso é uma forma de regredir. Só que no que diz respeito ao patamar moral, não há regressão, tá? Ah, mas e o indivíduo que ele não era corrupto, ele entrou na política e acabou sendo convencido e virou corrupto. Ele já era corrupto, mas isso tá? Entrar na política foi o gatilho, foi o estímulo que transformou aquilo, fez aquilo desabrochar. Tá? Então não há regressão nesse sentido. Porque se eu sou um indivíduo que fuma 3 maços de cigarro por dia, fico um mês sem fumar e tenho uma recaída, eu não sou mais um indivíduo que fuma 3 maços de cigarro por dia. Eu sou um indivíduo que conseguiu ficar um mês sem fumar. Então eu já sou melhor do que eu era. Por isso não há uma regressão. O retorno ao comportamento pode existir, mas isso não significa regressão. Tá? Significa um recuo, porque o estado dele agora tem a informação psicológica de que ele aguenta ficar um mês sem. A próxima tentativa vai ser mais fácil do que a primeira, e aí talvez ele consiga 2 e recaia. Aí ele consiga 3 e recaia. E vai chegar uma hora em que ele consegue ficar 1 ano. Tá? É nesse sentido que não há a regressão espiritual, mas sim a psicológica. E o que seria essa lei de Deus, então? Aqui uma nota do expositor, vamos trabalhar em cima da lei de Deus. Que segundo Joana e Divaldo, é essa lei que está dentro de nós e vai se tornar consciente à medida que nós nos burilarmos, à medida que nós nos esforçarmos para vencer essas resistências.
Pessoal partilhando aqui que parou de fumar, que parou de cerveja, ó, muito feliz de ver os comentários de vocês aí, tá? Eu já vi café, já vi cerveja, já vi cigarro aqui no chat, já vi gente que parou de chutar o cachorro, que parou de gritar com o filho, muito legal isso. No livro dos Espíritos, no capítulo 1º, no livro 3, a lei divina ou natural? A pergunta 619 diz o seguinte: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Tá? Aqui não está escrito suas leis, tá? Não é a lei de progresso, não é a lei de causa e efeito, nós estamos falando da lei de Deus. Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aqui está incluída a lei de progresso, mas não se refere a ela. Então vejam, voltando aqui, ó, inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida, portanto bate com o que foi colocado por Kardec no Livro dos Espíritos, tá? Todos um dia a compreenderão. Quem é que a compreende hoje? Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Como é que eu pesquiso a lei de Deus? Eu vou lá na Bíblia e estudo ela? Se todos fizerem isso, nós vamos perder muito tempo. Graças a Deus nós temos pessoas aí fazendo estudos de todas as obras possíveis, tá? Mas o estudar a lei de Deus é aplicar isso na sua vida. Por isso que é difícil, né? Eu falo, por exemplo, particularmente, todo lugar que eu vou, ou para fazer uma palestra, um seminário, para participar de alguma coisa, alguém vem e fala: Vitor, você tem que ler o livro tal, porque esse livro é maravilhoso. Ok. E aí eu vou em outro lugar: Vitor, você tem que ler o livro tal, porque esse livro é maravilhoso, bate muito com a palestra que você trouxe. Só que eu não posso fazer isso, porque eu sou uma pessoa que não sabe ler livros. Eu não consigo ler um livro sem estudá-lo. Então, se eu pego um livro para ler, eu já ponho um papel ao lado e eu vou anotando, tá? Um tema tal está na página tal, no capítulo tal. Se um dia eu precisar usar isso numa palestra, eu sei onde buscar. Eu faço todo um sumário, todo um glossário do livro. Então, um livro que eu pegaria para ler em 4 dias, eu vou tomar 1 mês. Por isso eu não consigo ficar lendo tudo que me indicam, porque se eu for pegar um livro para ler de ponta a ponta, eu não consigo, eu vou sentir que eu desperdicei muita coisa, tá? Então, quando eu tenho que pensar no que é a lei de Deus, eu tenho que olhar para a minha vida como se fosse um livro e estudá-la. Por que que eu fiz isso? Por que que eu gritei com aquela senhora na fila do banco? Por que que eu praguejei contra aquele cara que estava atravessando na faixa de pedestres? Por que que eu reconheci ele como um indivíduo de cor de pele diferente da minha? Por que que eu fechei o vidro do carro na hora que eu vi um cara pobre se aproximando? E eu não fechei a hora que o rico se aproximou? Aí eu vou estudando em mim como eu ajo diante do próximo. E eu vou pegando a lei de Deus e aplicando ela na minha vida. Mas qual seria especificamente essa lei de Deus? Vamos em frente aqui. Continuando no Livro dos Espíritos, ainda a nota do expositor. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Pergunta 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. Pronto. Onde está escrita a lei de Deus? Aí o indivíduo fala: está lá no Velho Testamento de Moisés? Não. É legal assistir aquela novela Os 10 Mandamentos, é uma novela muito interessante, tá? Ela retrata bem fielmente, assim, né? Sem apelar para sexualidade, vulgaridade, mas ela retrata bem o estado psicológico dos personagens. Quem tiver chance de assistir aquela novela de vez em quando, eu sugiro, porque o aspecto psicológico do faraó, o aspecto psicológico dos hebreus é muito bem colocado. O sentimento de inferioridade, os complexos. Quem tiver olhos de ver isso e que já tem o acompanhamento desses estudos aqui, já vai perceber a sombra se manifestando. É sensacional, a forma como foi construída.
Mas aquilo ali é uma ajuda para você entender como foi formado aquele contexto em que Moisés estava inserido. Mas a lei de Deus está na sua consciência. Quem é que não te deixa dormir porque deixa sua consciência pesada? É a lei, é o peso da lei. Você imagina, por exemplo, um traficante, aqueles traficantes que tem piscina, dirige carrão, sobe para lá e para cá. Você acha que esse cara dorme tranquilo? Você acha que esse cara dorme com a janela da porta dele aberta? Esse cara dorme com alguém na porta ali com uma arma para avisar. Esse cara vive em neurose, ele tem um prazer e um desprazer ao mesmo tempo. Ele nunca sabe se ele vai tomar um tiro pelas costas da polícia, de outro traficante, de alguém que trabalha para ele, mas está com inveja. É muito complicado. É muito parecido com o capitão de um navio. Tá lá no navio, tem 70 marujos, 70 piratas. E se eles todos se virarem num motim? Quem vai para a prancha é o capitão. Então a consciência pesada, ela é proporcional ao tamanho do crime que você está cometendo diante de uma lei. Um trabalhador que sai de casa para ir trabalhar e volta e faz isso honestamente, ele não tem consciência pesada. Agora, se no meio do caminho ele vai para uma casa de striptease, por exemplo, aí ele tem a consciência pesada. Então, por que é que eu tenho consciência pesada? Porque alguma coisa me trouxe culpa. Culpa implica julgamento. Julgamento usa como base uma lei. Se eu não estou infringindo nenhuma lei dos homens, eu não vou ser preso porque eu estava numa boate de striptease. Então por que a minha consciência está pesada? Porque eu estou infringindo alguma outra lei, que é a lei do matrimônio, que é a lei da moral, que é a lei implícita no meu psiquismo, que seria essa lei de Deus. Por isso que ela está escrita na consciência. Tudo aquilo que te faz sentir mal por ter feito é uma transgressão à lei de Deus, mexe com o teu ego e começa a te deixar para baixo, sentindo culpada, adoecido, e você vai se entregando cada vez mais. E já que o ser humano não vai te punir, você não vai para a cadeia em razão disso, o próprio mecanismo de ajuste psicológico que você tem te coloca na cadeia. Você não consegue mais sair de casa, você tem vergonha das pessoas, você começa a se isolar, você acha que você não merece ter prazer nas coisas em razão do que você está fazendo. Isso é uma forma de estar preso mesmo em liberdade, porque há um julgamento. Para que não haja julgamento nem consciência pesada, basta que as leis sejam respeitadas. E para que isso seja possível, os nossos instintos primários têm que ser disciplinados. O homem então tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ele fosse lembrada, para o bem dele. Por quê? Porque estava havendo um adoecimento pandêmico no mundo. Imagine, as pessoas matando, né? Nós temos a Idade Média, nós temos as Cruzadas, nós temos a Inquisição, nós temos as guerras que aconteceram, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, nós temos as Torres Gêmeas caindo, nós temos a Guerra Fria, dois lados assim e vários outros que ninguém sabia nem que estava acontecendo, com os botões prontos para explodir o mundo. Quer dizer, se não fôssemos lembrados disso, nós continuaríamos na lei do mais forte. Tá? Então, opa, peraí, gente, lembra, para o bem de vocês, senão vocês vão acabar se destruindo. Porque essa coisa de poder, ela é relativa, né? É a mesma coisa de eu pensar, bom, eu sou faixa preta em judô, eu sou na última graduação do jiu-jitsu, o cara mexeu com a minha namorada, eu vou lá dar porrada nele, chega lá, o cara tem uma arma. É um cara magro, pesa 50 quilos, mas tem uma arma. Então, o indivíduo está lá, eu tenho 1 milhão de bombas apontadas na direção do Iraque, mas ele se esquece que ele pode ter inimigos no México. Neste processo é que nós acabamos por nos submeter. Então eu acho que eu sou o malandro furtando o dinheiro da empresa e eu não percebo que o cozinheiro sabe o que eu estou fazendo. E aí nós vamos desmoronando em vários aspectos da vida. Quando a lei de Deus nos é trazida, aí nós começamos a enxergar o outro com um pouco mais de clareza. Mas vamos em frente aqui. Ainda a nota do expositor. No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 1 agora, não vim destruir a lei. A lei de Deus é inalterável.
A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo e está formulada nos seguintes 10 mandamentos. A lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo e está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Lembrando que isso tem no Evangelho, tá? As leis mosaicas, elas já foram retiradas, tá? Moisés se utilizou da força de Deus para que as leis dele fossem seguidas. Quem quer entender que leis são essas, vai no Velho Testamento e leia o livro chamado Levítico. Lá tem os livros que são ditos como leis de Deus, mas que na verdade eram leis de Moisés para controlar o povo, que não era fácil. Tá? Então, ali você tem as leis que condenam a parte da homossexualidade, de zoofilia, de tocar a mulher que estivesse em menstruação, de que condena a masturbação, que tem que sacrificar o carneiro, que você pode matar em determinada situação, ou seja, que vai contra tudo aquilo que Deus prega. Mas era necessário que aqueles hebreus acreditassem que eles tinham um Deus que privilegiava eles para que aquilo fosse construído na época, para que eles pudessem deixar o Egito. Tá? Mas é tudo mais uma questão de ciência dos eventos naturais que aconteceriam do que realmente um Deus como era colocado por Moisés, que preferia uns aos outros. Se Deus é imutável, ele não poderia ter mudado. Então ele continuaria não gostando de quem não fosse judeu, ele continuaria não gostando de quem não tivesse raízes hebraicas. E nós já sabemos que não é bem assim, até porque não é só da terra que se trata. As leis de Deus dos 10 mandamentos mosaicos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fará imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos. Essa é a primeira. A segunda, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Terceira, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarta, honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinta, não matarás. Sexta, não cometerás adultério. Sétima, não roubarás. Oitava, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nona, não desejarás a mulher de teu próximo. E décima, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertence. Comece por aí a sua reflexão. Quanto disso você tem feito? Quanto disso você tem transgredido? Mas eu nunca roubei ninguém. Será? Vamos tirar a palavra roubo, porque a palavra roubo implica estar com uma arma, mas vamos pensar em furto. Você nunca furtou o tempo de uma pessoa para falar dos seus problemas sem se preocupar com os dela? Você nunca furtou a alegria de uma pessoa, levando para ela toda a sua tristeza? Você nunca furtou a criatividade do seu filho, falando para ele que o que ele fez é uma porcaria e que é para ele desistir disso? Nesse sentido é que a tua consciência pesa. Mas você não sabe por quê, então isso se transforma em angústia. Eu estou com uma insônia, não sei por quê, vou tomar Rivotril e vou resolver isso. Quando na verdade deveria ser feito este estudo. Por que eu estou com insônia? Onde eu posso ter transgredido uma lei? Se as leis de Deus são baseadas nisso aqui, comece por aí sua reflexão. Mas vamos continuando, ó. Também no Evangelho. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. E não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Jesus, então, modificou as leis que foram trazidas por Moisés? Não.
dos 10 mandamentos não foram modificados, eles foram sintetizados. Como que eles foram sintetizados? Assim, ó. Aqui ficou dividido, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos. Ó, não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te de santificar o dia de sábado e honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Isso é amar Deus sobre todas as coisas. E dos 5 ao 10 é ao próximo como a ti mesmo. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher e não desejará a casa ou qualquer coisa que o próximo tenha. Por isso Jesus sintetizou, mas não anulou os 10 mandamentos. É que os 10 mandamentos se referiam a isso. Os 4 primeiros, honrar a Deus, e os 6 últimos, respeitar ao próximo da mesma forma que você quer ser respeitado. Tá? Então, esta seria a lei de Deus. Já que fica difícil aplicar isso de todas as formas, porque são 10 mandamentos, então isso permite que você seja consciente do seu sofrimento. Que o estudo de hoje é consciência e sofrimento. Transgredir a lei de Deus, onde ou você não amou Deus sobre todas as coisas, ou você não amou ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Em algum dos pontos você vacilou, tá? Mas eu não fiz mal para ninguém, eu só fiz mal para mim mesmo. Então você não amou a Deus acima de todas as coisas, porque o si mesmo é uma criação de Deus. Ele deu você para que você cuide de você. Percebeu? Se você não está dando conta, é porque é como se fosse aquele presente que você tem que suportar porque o teu pai te deu, mas você não gostou. Ele dá uma camisa de uma cor que você não gosta e você vai com ela para a rua morrendo de vergonha. Não é feliz com aquilo. E aí começa a não gostar do seu pai. Aí você olha para o seu corpo e fala, poxa, mas ele me deu um corpo baixinho, ele me deu um corpo gigantesco, ele me deu um corpo obeso, ele me deu um corpo calvo, ele me deu um corpo faltando algum membro ou com alguma paralisia. E aí há uma desconexão. Você não está amando Deus sobre todas as coisas. Você está amando mais a sua tragédia do que Deus. Você está preocupado mais com a sua deficiência ou com a sua impotência do que com tudo que você tem para conquistar no mundo. E isso te desconecta de você mesmo. E aí é por isso que eu coloco naquela palestra Caridade para Consigo Mesmo. O meu próximo, mais próximo, sou eu. Tá? Eu tenho 31 anos de idade, um dia eu vou ter 40, ou não. Mas eu vou chegar daqui 10 anos, eu vou estar desencarnado ou encarnado, mas eu vou estar existindo. Este é o meu próximo. O que o Vitor de 40 vai ter? Artéria? Tudo entupida de gordura? Corrente sanguínea cheia de açúcar? O que o Vitor vai ter? Vai estar numa cadeira de roda porque dirigiu alcoolizado? O que eu estou fazendo pelo Vitor de 40 anos? O que eu estou aliviando das dores dele? Como vão estar os joelhos dele que eu não cuido, que eu deixo carregando um peso excessivo? Como vai estar a saúde dele se eu não cuido? Como vai estar o pulmão dele se eu encho o pulmão dele de fumaça? Este é o primeiro próximo. Depois eu vou pensar na minha esposa, no meu filho. Aí lá na frente eu vou pensar lá no mendigo que mora lá na China. Aí eu vou ter condições de enxergar esse indivíduo. Mas primeiro é isso que a minha consciência me traz como sofrimento. Eu transgredi uma lei porque não estou amando ao próximo, prejudiquei alguém com a minha conduta ou prejudiquei a mim mesmo por não aceitar a minha condição, negando que Deus esteja querendo o melhor para mim e esperando que acabe essa encarnação onde tudo está dando errado para chegar na barra da calça dele lá e falar, ô pai, me dá uma melhorzinha aí, né? Preciso de um dinheiro, me deu 3 filhos todos problemáticos, me deu uma esposa super complicada, quero um negócio mais fácil aí. Ó o meu irmão ali do lado, super tranquilo, a casa com piscina, a esposa fiel, os filhos dele todos fazendo medicina, e aí é que o indivíduo não está amando Deus sobre todas as coisas, porque está adorando mais o que o vizinho tem do que a si mesmo. Tá? Então fica aí uma reflexão. Deixa eu só abrir aqui, porque a rádio fechou.
Pronto, acredito que voltou. Continuando em Joana. Da mesma forma que para atingir a finalidade, a semente deve morrer para libertar o vegetal que lhe dorme em latência, a consciência rompe a obscuridade na qual se encontra, a inconsciência, para conseguir a plenitude, a potencialidade do si espiritual a que se destina. Aqui o Adrius. É nos dado conforme nossas obras, né, Vitor? No ponto de vista de premiação, sim, mas também no ponto de vista de construção. Pensa que a tua obra, né, você é um pedreiro, um mestre de obras mesmo, por isso tem a palavra obra. O que você vai construir? Você vai construir um prédio, então você vai precisar de pá, você vai precisar de uma escavadeira, você vai precisar de uma betoneira, correto? Não adianta eu te dar um snorkel e um equipamento de mergulho. Então, cada um segundo as suas obras é diante daquilo que nós temos que construir também, não só do mérito. Você fez isso, você merece isso. Poxa, você tem que trabalhar a sua vaidade, não adianta eu te mandar lá no mundo fashion, onde todo mundo é vaidoso e ninguém está preocupado com isso. Eu tenho que colocar você num corpo que vai ser rejeitado. Você vai chegar nas garotas e elas vão falar, você é feio, sai daqui, e você vai ter que sobreviver a isso. Você tem que trabalhar a sua paciência. Não adianta eu colocar para você uma mãe calminha, zen, que pratique yoga. Eu vou colocar uma mulher que te inferniza, porque essa é a ferramenta que você precisa para construir um melhor si mesmo no futuro. Mas, infelizmente, nós ficamos apegados muito nessa questão da premiação. Que hora que eu vou merecer o troféu? Que hora que eu vou ganhar o carrão, papai? Que hora que eu vou ganhar o casarão, papai? E não percebe, muitas vezes, que já tem exatamente o que precisa para melhorar a si mesmo. Então, aqui, da mesma forma que para atingir a finalidade a semente deve morrer para libertar o vegetal que lhe dorme em latência, a consciência rompe a obscuridade da inconsciência para conseguir a plenitude. O si espiritual se destina ao que é? É isso que foi colocado ali por Kardec. Ter a lei de Deus consciente dentro de si mesma e ser a aplicação plena dela como Jesus foi. Por isso, Jesus não veio destruir a lei, mas aplicá-la. Ele era a lei. Em sua essência, ele amava Deus sobre todas as coisas, por isso ele não teve medo da surra, da crucificação, da humilhação, da solidão, e ele amava o próximo como a ele mesmo. Por isso ele não ia dormir numa cama king size, enquanto os apóstolos iam dormir no feno. Essa era a diferença do indivíduo. Por isso ele olhava para o rapaz que veio tocar as vestes dele da mesma forma que ele olhava para aquele que lhe servia algum tipo de oferta ou de agradecimento, porque ele era a lei. E nós seremos essa lei quando rompermos o inconsciente, que, segundo Joana, é a semente em que nós estamos. É como se eu estivesse dentro da semente, tudo que eu sou. Aqui fora, eu não consigo saber o que acontece. Eu ouço uns barulhos, eu sinto culpa, eu tenho uma intuição, essa é a representação. Mas eu ainda não rompi aquela semente para ser quem eu sou. Porque a hora que isso acontecer, aí eu vou ter ciência de todas as coisas e vai ser muito mais fácil me desenvolver. Porque eu reconheço onde está cada aspecto de mim e onde eu posso encontrar os que me faltam. Deixa eu só explicar aqui uma questão. Nada, isso é importante, pelo menos no meu ponto de vista, lembrem-se disso. Nada é certo e nada é errado. É tudo relativo. Não existe bem, não existe mal, existe a força que eu dou para isso. O que pode me matar em certa dose é o que vai me curar em dose menor, correto? Isso é uma frase clichê. Então, até onde vai meu sacrifício? Se eu preciso fazer coisas que me trazem algum sofrimento para que os outros fiquem bem, isso não é um problema, contanto que eu não os cobre disso depois. Ou que depois eu não exija um galardão. Eu passei a vida inteira me sacrificando pela família, agora eu quero chegar ali no mundo espiritual e ser recebido com festa. Não vai, tá? Não vai. Se o objetivo é altruísmo puro, então a tua consciência tranquila já é o seu troféu. Se o objetivo é vaidade, ou se o objetivo é culpa,
eu tenho que fazer pelos outros porque eu sou responsável pelo sofrimento deles, então isso já é uma expiação escolhida por você mesmo, por você mesma, não vai haver alteração no seu panorama. Tá? Por isso não adianta falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tudo é sugerido de acordo com a sua necessidade. Eu não sei qual é o objetivo do teu espírito. Eu não sei qual é a prova que você está vivenciando, tá? Mas eu sei que qualquer que seja ela, em demasia, vai te prejudicar, e no ócio também. Cabe a você delimitar quais são os seus limites, até para não impedir que os outros cresçam ao fazer tudo por eles. Mas nunca ultrapasse os seus limites. Se começou a te adoecer, se começou a viver em função do outro, aí já tem que haver uma reflexão. Continuando em Joana, nesse desenvolvimento inevitável, que se dá durante a existência física, nas várias etapas reencarnacionistas, o sofrimento apresenta-se como o meio natural da ocorrência evolutiva, constituindo o processo de maturação e de libertação do espírito, o ser imortal. Então, o desenvolvimento é inevitável. Vai haver o desenvolvimento. E ele acontece quando? Durante a existência física, nas várias etapas reencarnacionistas. E qual é a função do sofrimento? É o meio natural da ocorrência evolutiva, constituindo processos de maturação e de libertação do espírito, o ser imortal. Tá? Ou seja, é um meio, é um método, é uma forma de chegar a algum lugar natural. Tá? Portanto, se você não tem sofrimento nenhum, alguma coisa pode estar errada. Se você pensa não estar causando sofrimento nenhum, alguma coisa pode estar errada. Qual seria o ponto de adoecimento? Quando eu só enxergo o sofrimento ou quando eu nunca o enxergo? Tudo que eu faço de certo, eu não me sinto gratificado. Eu não fiz mais que obrigação. E qualquer coisinha que eu faça de errado, eu me sinto punido e não consigo nem dormir por causa daquilo. Aí eu estou adoecido. Porque o sofrimento é parte da vida, a alegria é parte da vida, o tédio é parte da vida, e eu tenho que ser capaz, ou seja, ser consciente de todos eles. Se eu fico consciente só do meu sucesso, só do meu fracasso, ou só do meu tédio, aí eu estou em adoecimento, porque eu estou indo para o campo da monoideia. Funciona como uma obsessão pela minha própria existência. Nada a ver com um obsessor espiritual nesse caso, tá? É uma obsessão, eu não acredito que eu falhei, eu não acredito que eu errei. Nossa, eu montei a palestra com tanto empenho, chego na hora eu gaguejei. Fiz de tudo pelo meu filho, mas ele foi andar de bicicleta e ralou o joelho. Ele só ralou o joelho porque ele andou de bicicleta. E ele só andou de bicicleta porque ele aprendeu a andar. E ele só aprendeu a andar porque alguém o motivou a isso. Aí você acertou. O tombo faz parte. Né? E isso é o enxergar holístico da vida, compreendendo todos os processos. Aí o sofrimento se torna apenas uma parte natural, que é o que te leva a um estágio novo. Então, nascer traz sofrimento, morrer traz sofrimento, adoecer traz sofrimento, perder traz sofrimento, porque são estágios onde o velho morre e o novo surge. Nesse processo entre o velho morrer e o novo surgir, existe o sofrimento para que depois venha a maturação e a tranquilidade. Nota do expositor no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5. Assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. E aqui temos a Rosita confirmando isso. Ó. Não podemos estacionar no sofrimento. Temos que amadurecer com ele. Confirmando isso aqui. Ó. Então, o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada.
Também brilhará o sol de uma nova vida após a noite do túmulo, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Isso que você está vivendo agora pode não fazer muito sentido, mas às vezes, né, e quando eu falo às vezes é quase sempre, mas eu não posso deter o conhecimento pleno das coisas, é a preparação para alguma coisa que virá lá na frente. Talvez você não faça ideia do que é. Nossa, meu vizinho com um usuário de droga, minha vizinha teve um Alzheimer e eu só fico irritado que ela fica andando para a rua e ninguém faz nada, tá? Tá ali acontecendo no seu vizinho, né? Bom, deixa eu estudar o Alzheimer, deixa eu ver se eu posso ajudar alguma coisa. Aí você estuda o Alzheimer para ajudar a sua vizinha e descobre que a sua mãe desenvolve também. Quer dizer, agora você já está preparado. Vai ser bem mais fácil lidar com isso. Como nós estamos sujeitos a todas as vicissitudes e todas as experiências, tudo que eu estudar não é perdido. Pode demorar encarnações para que seja utilizado, mas fica em mim. E aí depois que eu desencarno, ou simbolicamente, depois que algo que eu estou vivendo morre, meu casamento termina, eu elaboro, estudo porque meu casamento terminou, começo um casamento novo e aí eu faço diferente, tá? Pode ser que ele termine também, mas dificilmente terminará pelo mesmo motivo que terminou o anterior. Isso é aprender com o passado. Agora, o indivíduo que enxerga o momento atual como o fim da existência, mas eu perdi o amor da minha vida, ela era minha alma gêmea. Esse indivíduo está fadado a ficar onde está mesmo, porque não percebe que tudo é transitório. Está apaixonado pela vida que tem, se apaixona por uma outra pessoa e esquece que o espírito dele já viveu isso várias vezes, assim, tá? É mais fácil para quem consegue se desapegar, permitir que a morte simbólica aconteça. Continuando em Joana. Enquanto esse fenômeno não ocorrer, o indivíduo permanecerá mergulhado em um estado de consciência coletiva amorfa, perdido no emaranhado dos instintos primitivos, das paixões primárias, em nível de sono sem sonhos, sem autoidentificação, sem conhecimento da sua realidade espiritual. Permanecerá mergulhado em um estado de consciência coletiva amorfa, quer dizer, sem forma, tá? Sem forma alguma. Eu simplesmente vivo o que os outros esperam. Estou lá comprando, a minha preocupação é a roupa da moda, o corte de cabelo da moda, é agradar as pessoas, é dirigir um carro que impressione, é criar o meu filho de acordo com o que dizem que é o certo, e nisso eu não penso, não reflito, não desenvolvo métodos novos, porque não houve esse despertar. Tá? Eu ainda estou lá dentro e confio no que o meio me cede de informação e fico como um zumbi, assistindo televisão, lendo o mesmo jornal, fazendo as coisas do mesmo jeito, sem promover mudança. Nível de sono sem sonhos, sem autoidentificação, sem conhecimento da sua realidade espiritual. Quer dizer, tudo que acontece não é meu. Eu não me reconheço em nada. Eu não me identifico em nada. O problema é sempre dos outros. Os outros é que estão passando por isso. Né? Eu não tenho nada a ver com esses sírios invadindo a Europa. Eu não tenho nada a ver com o terremoto que aconteceu no Chile. Eu não tenho nada a ver se o Brasil está numa crise política ou se não está. O indivíduo não se identifica com nada. Tá? Fica simplesmente estacionado, porque não tem como ele se identificar com algo, porque ele não identifica algo em si. Quando eu identifico algo em mim, aí eu passo a querer lutar por aquilo, defender aquilo, me posicionar por aquilo, aí eu começo a me identificar com alguns pontos e me desidentificar com outros, para que haja o meu crescimento. O Cássio pergunta o que é sofrimento, porque existe o sofrimento físico e emocional. Se nós pensarmos que Joana já trouxe que o sofrimento físico tem origem no emocional, né, e o sofrimento ele é sempre do espírito. Mas eu perdi uma perna num acidente de carro. Isso é um sofrimento físico. É um sofrimento físico, mas é um sofrimento do espírito também. Porque se o indivíduo fizesse a leitura de que o que perdeu a perna foi este corpo atual,
ele teria um sofrimento menor. Ele não vai sair pulando de alegria lá com uma perna só. Ele tem um sofrimento menor. Ok, o Vitor vai ter que terminar essa vida sem a perna, mas depois eu vou ter uma outra vida, e pode ser que eu tenha que perder o braço, vai chegar uma hora que eu vou ter todos os membros de novo. Agora, quando o sofrimento físico ultrapassa isso e o indivíduo chega ao suicídio, ou fica alcoolista e desanima, aí é porque é um sofrimento espiritual, por não ter o conhecimento das leis de progresso, por não ter o conhecimento da lei de causa e efeito. Um indivíduo que ilustra bem isso é o Tenente Dan, do filme Forrest Gump, que perde as duas pernas na guerra, se deprime, se revolta com Deus, fica alcoolista e em dado momento ele tem uma discussão com Deus durante uma tempestade e na cabeça dele ele está brigando com Deus, mandando Deus mandar raio, mandando Deus mandar ventos mais fortes, porque ele quer se vingar de Deus por ter tirado as pernas dele. Quando a tempestade acaba, ele entra em um processo de autopercepção e aí ele consegue se reencontrar com Deus. O mar já está calmo, ele se joga do barco na água e sai nadando tranquilamente numa representação de alguém que venceu o seu sentimento de injustiça e de vingança e conseguiu se incorporar à própria realidade. Tá? Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, Forrest Gump, O Contador de Histórias, com Tom Hanks. Põe o lencinho do lado, porque esse filme tira a lágrima, viu? Seguindo. Para que possa refletir a luz, a gema experimenta a lapidação, que a princípio lhe arrebenta a aspereza, facultando-lhe a liberação da ganga até o âmago onde jaz toda a pureza e esplendor. Vamos para o glossário aqui, nota do expositor. Gangas são as impurezas contidas nos minérios. É a parte não aproveitada da fragmentação destes. A ganga é responsável pela perda da qualidade do produto da exploração de minérios, sendo que ela afeta nas propriedades mecânicas e químicas dele. Tá? Então, é a parte que não tem valor. Voltando agora para entender isso melhor. Para que possa refletir a luz, a gema, ou seja, a pedra preciosa, experimenta a lapidação, que a princípio lhe arrebenta a aspereza. Vejam que não deve ser prazeroso. A palavra arrebentar, associada à aspereza, implica que vai doer. Tá? Nós somos essa pedra valiosa, mas estamos cobertos desse material que não tem algum valor emocional, moral, né, que nos foi útil em dado momento, mas que agora não é mais necessário ser, e para que ele seja quebrado, ele vai ter que ser arrebentado pelo processo de lapidação, leitura, meditação, humildade de ouvir o que o outro tem a dizer, assistir palestra, fazer palestra, aí o indivíduo vai passando por esse sofrimento até que a luz dele consiga brilhar, ou seja, refletir a luz, né? Ok? Então, ó, até o âmago onde jaz toda a pureza e esplendor. Ah, em nós é isso que acontece. No nosso íntimo tem pureza e esplendor, mas para chegar até ele, temos que passar pela lapidação. E a lapidação é o sofrimento, que, como o Cássio perguntou, pode ser psíquico, pela depressão, pela tristeza, pelo arrependimento, pode ser físico, pelo câncer, pela gastrite, pela úlcera, pelo diabetes, pela esquizofrenia, no sentido cerebral, pela... Esqueci o nome da doença, pela esclerose múltipla, pelo lúpus, e o indivíduo está passando por isso, tem um sofrimento, mas isso é parte da lapidação dele. Tem muita pessoa que descobre a humildade pelo câncer, tem muita pessoa que vai brincar com os filhos depois do câncer, tem muita pessoa que descobre qualidade de vida depois do diabetes, depois que infarta. Então, isso é parte do processo de lapidação. Foi difícil, foi doloroso, mas transformou o indivíduo em algo melhor. Continuando em Joana. Em face à sensibilidade de que é constituído, o ser humano também experimenta a purificação mediante a dor, que gera os sofrimentos psicológicos, físicos e morais, que o propelem ao aceleramento do esforço de sublimação, na qual conseguirá a plenificação.
Então, quantas pessoas nunca fizeram nada por si mesmas até um médico falar, se você não fizer, você morre. Opa, então agora eu vou fazer uma caminhada. Sempre pôde fazer, mas nunca quis. Quantas pessoas não ignoraram seus filhos até que o pedagogo ou o psicólogo falasse, ó, seu filho vai ter problema se você não der atenção para ele. Opa, então agora eu tenho que dar atenção para o meu filho. A dor e o sofrimento permitem isso. Porque tira a pessoa da sua zona de conforto e obriga ela a olhar para uma responsabilidade que ela tem consigo mesma. Alguns desistem, alguns terceirizam essa responsabilidade, mas uma grande maioria produz melhora baseado nisso aí. Por isso é necessário o sofrimento, segundo Joana. Ter consciência das leis de Deus e persistir no erro é livre-arbítrio, né? Mas aí sim, a cada um será dado segundo as suas obras. Bom, foi o que nós falamos nos estudos anteriores da consciência responsável. Quando você tem a consciência da lei de Deus e aí insiste no erro, aí já não é ignorância, aí você não é vítima, você é algoz. A sua pena muda. Não a sua pena de, eu vou morrer, eu vou ser julgada, mas a sua consciência. O peso na sua consciência, o aumento da sua insônia, o aumento da sua ansiedade, a sua inquietação, a queda de cabelo, as feridas que aparecem na pele. Cada um vai somatizar isso de uma forma, né? A sua irritação, o quanto você fuma, o quanto você bebe. E a mediunidade que perguntaram aqui, a mediunidade é uma das ferramentas para a lapidação, porque muitos médiums se esquecem, mas o médium ele dá passividade para os espíritos, portanto ele tem que aprender a ser passivo. Passivo. Isso quem falou foi ele, mas alguns acabam se tornando ativos. Eu sou o médium desse espírito, esse espírito veio através de mim. E aí confundem todas as coisas e ao invés de fazer bom uso disso, só acabam aumentando o buraco em que estão. Nota do expositor no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 19. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Portanto, essa experiência que você teve, qualquer que seja ela e que você está passando, não será em vão. Tá? É uma destruição. Você perdeu seu dinheiro, você perdeu sua saúde, você perdeu sua família, você perdeu a sua moral, mas isso é tudo parte de um processo que tem que haver a destruição, tem que haver o caos para gerar a ordem. Basta que agora, é neste momento que você vai ser a diferença entre o espírito imaturo e o espírito maduro. Diante desse caos, olhar os cacos que sobraram, estudar em que ponto eles romperam e depois tentar reconstruir isso tudo. Juntar os cacos que foram quebrados é uma ilusão. É começar de novo, fazendo diferente. Para lá na frente, conseguir colher frutos diferentes destes. Lá na Rede Amigo Espírita, vocês que estão discutindo sobre mediunidade, tem na primeira posição lá do ranking, nas primeiras posições, tem um texto sobre que a mediunidade não é um privilégio ou algo desse tipo. Eu sugiro ler, que deem uma lida lá. Continuando em Joana. Diante da ignorância, da necessidade de evoluir, que é o estágio de adormecimento da consciência, o sofrimento se lhe apresenta agressivo e brutal, gerando revolta e alucinação. O que é isso? Se eu não estou aceitando o sofrimento e estou revoltado, e eu estou enxergando isso como uma coisa muito pesada, é porque eu estou ignorante diante do processo. Tá? Isso é indício de um indivíduo ignorante diante do processo. E não é ignorante porque não o conhece, não é ignorante porque não leu sobre isso. É ignorante porque não aceita que com ele aconteça assim. Eu quero que essas pessoas paguem pelo que elas estão fazendo. Eu quero que esse indivíduo, quando desencarnar, pague isso tudo que ele fez. E se esquece que também tem feito coisas que necessitarão de provas, expiações e pagamentos. Né? E aí, quando é cobrado disso,
não aceita, porque é ignorante da própria história, ignorante da própria inferioridade que já teve um dia e que está pagando contas de prestações que fez lá atrás, né? Talvez não nessa vida, também no Evangelho. Dá para estudar lá, tem o capítulo que chama Causas Atuais das Aflições e o outro que chama Causas Anteriores das Aflições. Eles explicam bem que alguns sofrimentos que temos hoje não fazem sentido nessa existência porque vêm de vivências passadas e que outros foram construídos nessa existência e não em vivências passadas. Ok? Então, quanto mais sereno, quanto mais resignado o indivíduo é diante de um sofrimento, menos ignorante ele é com relação ao seu estágio evolutivo e com relação às leis. Continuando, à medida que aprimora a sensibilidade, ele se faz profundo, sutil, fomentador de crescimento e transformação interior. Todo indivíduo que pega aquela tragédia e fala, vamos tirar algo de bom nisso, não, eu sei, mas eu tenho que passar por isso, eu sei, mas tem gente pior que eu, esse é um indivíduo que alcançou estágios maiores de resignação, tá? Ó, de sensibilidade e de profundidade com relação à sua transformação interior. Ele não se enxerga vítima das circunstâncias, tá? Ele se enxerga merecedor delas. Do mesmo jeito que eu tive o merecimento de ter muito tempo tranquilo na minha vida, eu também mereço esse câncer. Eu também mereço essa cadeira de rodas. Eu também mereço essa demência. É merecimento, né? Enxergar isso como bom ou ruim parte de mim, mas é merecimento meu. Vai me ajudar em alguma coisa. A tranquilidade me ajudou, a alegria me ajudou, a loucura vai me ajudar, a tristeza vai me ajudar, basta que eu tenha capacidade de enxergar isso, o que não é fácil, mas fica um pouco mais fácil quanto mais consciente eu sou das leis e das questões psicológicas que podem envolver um ser humano. E para encerrar, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Vejam bem, qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Imagine essa lei governando um planeta, não o político, né, mas a estrutura do inconsciente coletivo. Todos partilhando disso claramente, sem esforço. Imagina como ia ser os gastos de dinheiro público, tudo revertido de volta para as pessoas, cada um ficando só com o seu salário, sem desvio. Imagina como ia ser o trânsito. Imagina como ia ser tudo. Né? Como será? Porque vai ser. Sou merecedor disso? Não sou? Eu tenho que ter em mente o seguinte: provas e expiações nos machucam, tá? Nós saímos feridos disso. A prova me deixa machucado, a expiação me deixa machucado. E quando eu estou ferido de algo, o que eu preciso? Me regenerar. Por isso vira um planeta de regeneração. Porque os indivíduos que já estão machucados por terem enfrentado a si mesmos precisam de um lugar para se regenerar. E como eles já estão machucados demais, porque compreenderam o que precisavam, não há necessidade deles serem mais machucados ainda. Então, o universo todo vai se unir pela dor. Todo mundo já consegue se colocar no lugar do outro porque já foi pobre, porque já foi rico, porque já foi abusado, porque já abusou, espiritualmente falando. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu não estou enxergando se ela é negra, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é mulher. Eu estou enxergando um espírito que já sofreu demais. E eu não preciso fazê-lo sofrer mais um pouco. Aí nós estaremos todos nos regenerando, né? Como pessoas que, pela dor que passaram, olham para o outro e pensam, rapaz, quanta cicatriz você tem, hein? Você deve ser um cara muito bom. Porque não é fácil ter tanta cicatriz. Você deve ter passado por muita coisa. E eu também. E aí o planeta de regeneração se instala. Porque ninguém quer passar o outro para trás. Porque sabe o quão doloroso é ser passado para trás. Estamos indo nessa direção. E a reflexão que fica é: e você? Está enfrentando as suas dores? Está consciente dos seus sofrimentos ou está anestesiando eles com o álcool, com o café, com a prostituição, com a pornografia, com a maconha, com a ira, com o poder?
Quanto mais distante você estiver da realidade do seu sofrimento, maior vai ser o tempo que você levará para poder pertencer a um planeta de regeneração, para poder ter limpo a sua consciência, limpo o seu karma nesse sentido e começar a colher coisas bem melhores do que as atuais. Ok, amigos? Próximo encontro, dia 29, Consciência e Sofrimento, parte 2. Mais uma vez eu lhes agradeço pela companhia, tá? Sinto que não dá para responder todas as perguntas no chat, mas eu fico muito feliz que estejam aqui. Deixo meu muito obrigado a vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, vocês que têm deixado mensagens também do YouTube, vocês que estão sempre aqui comigo, a Rede Amigo Espírita pela confiança no trabalho e por ceder esse espaço para que possamos conversar e crescer, ok? Aos que fazem os 2 estudos, nos vemos amanhã. Aos que fazem apenas esse estudo, terça-feira que vem estaremos aqui para dar continuidade. Muito obrigado e uma ótima semana.